Você é uma pessoa que tem dificuldade de conhecer a Bíblia? Quantos de nós não lemos porque não compreendemos direito? Você sabia que se você entender 4 grandes fundamentos da Bíblia, você vai ter uma visão holística e muito adequada acerca da Palavra de Deus? Vem comigo porque nós vamos falar rapidamente sobre cada um destes fundamentos. A primeira grande palavra que você precisa compreender é a criação. Em Gênesis capítulo 1 disse Deus, haja luz e houve luz. Então, a primeira grande fundamento da palavra de Deus é que o nosso Deus é um Deus criador. Ele não apenas criou os céus, os pássaros, as plantas e declarou que ficou bom, mas fez você, a sua imagem e semelhança, a imagem dele, e disse ficou muito bom. Quando nós compreendemos que Deus é o Criador, nós compreendemos que não existe o acaso, existe a providência necessária de Deus decretar algo e as coisas acontecerem. Mais do que isso, quando Deus estabelece algo, Ele estabelece não apenas a criação propriamente dita, a matéria, mas Ele estabelece fundamentos, princípios que estão em Sua palavra. Deus é um Deus criador. A segunda palavra que nós precisamos compreender é queda. Deus colocou o homem, a mulher, no jardim do Éden e todos os dias, na viração do dia, apresentava ele, mas a antiga serpente, Satanás, o diabo, o pai da mentira, enganou Adão e Eva, dizendo, certamente não morrerás do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que o diabo estava propondo a Adão era autonomia, autossuficiência, querer tornar-se como Deus. Esta é a essência do pecado, que era errar o alvo. Então, a queda levou toda a humanidade, porque o primeiro casal foi nosso representante, levou toda a humanidade a uma queda, a ser destituído do propósito inicial de Deus. Entrou o pecado e o salário do pecado é a morte. Por isso existe inclusive a própria morte. Por isso vemos tanta miséria, porque o pecado entrou no mundo patrocinado pelo diabo. A terceira palavra que nós precisamos compreender é redenção. Se o homem desobedece a Deus, Jesus Cristo, que nasce da Virgem Maria, ele se faz homem como nós, exceto pelo pecado. Exatamente, meus queridos, para cumprir a lei e para morrer no nosso lugar. E quando Jesus Cristo faz isso, ele vai nos redimir do quê? Dos nossos pecados. O que é o pecado senão a mentira, a inveja, a fofoca, a preguiça, a falta de amor, de deixar de cumprir os preceitos e os mandamentos de Deus? Jesus Cristo cumpre o mandamento, todos os mandamentos, morre na cruz do Calvário e todo aquele que crer em Jesus Cristo recebe o perdão dos seus pecados e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, quando eu entendo que existe um Deus que cria todas as coisas e tem um propósito, quando nós compreendemos que a queda nos levou a sermos afastados da presença de Deus, mas Jesus Cristo se fez homem, foi até nós para nos libertar do pecado e das nossas mazelas, nós vamos entender a quarta e última palavra que vai coroar toda a Bíblia, que é consumação. O Deus que criou o Jardim do Éden preparou uma nova Jerusalém, ou seja, um céu, preparou uma morada para todos aqueles que crerem nele viver a eternidade no lugar de habitação, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, luto nem injustiça. O gozo eterno da presença de Deus, de um Deus relacional se manifestará efusivamente e abundantemente. Portanto, é um retorno daquilo que foi perdido em Adão, mas com um upgrade grandiosíssimo, onde o ser humano, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, viverá por toda a eternidade diante do Senhor. E todos que crerem no Senhor viverão para todo sempre. A consumação significa a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, e quando Ele vier, não virá para ser crucificado, condenado, julgado e zombado pelos homens, Ele virá para julgar. E todo que crê no Senhor Jesus Cristo tem vida eterna.
a saber, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê graça, hoje e para todo sempre. Amém.